sobre a capacidade de ouvir, parte 2. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista e grupo terapeuta. Hoje o tema capacidade de ouvir, parte 2, dando sequência ao que conversamos no domingo passado. É muito importante que a gente possa prestar atenção em alguns pontos quando nós ouvimos pessoas. Você sabe se você consegue ouvir alguém? Numa sociedade é muito importante que pessoas que têm essa capacidade consigam ouvir as outras que estão precisando falar. É assim que uma sociedade vai se organizando, uns sustentando os outros. E aquele que é ouvido hoje, ele pode ter a capacidade de ouvir também uma outra pessoa. Emocionalmente, enquanto sociedade, é assim que a gente se organiza. Em situações que são muito graves, aí sim é importante que entre um profissional. Ou se você deseja falar e não quer falar com algum amigo, você prefere procurar um terapeuta, também é uma situação que você deve procurar um profissional. Certa vez, o Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele é falecido no ano de 71, então é um autor muito contemporâneo. Ele estava dando uma palestra para algumas pessoas e tinham alguns padres, algumas pessoas que ouviam outras fora de setting terapêutico. Nas profissões, no dia a dia, eles ouviam outras pessoas. E daí um padre perguntou para o Winnicott: quando que eu devo encaminhar uma pessoa que me procura para um atendimento terapêutico? É muito comum a gente ver nos meios religiosos pessoas que têm essa vertente do trabalho pastoral. No gabinete pastoral é assim que é muito falado, eles possam ouvir outras pessoas. Então essa pergunta surge também hoje entre os líderes religiosos: que horas que eu encaminho uma pessoa que me procura, né, que eu vou ouvir, mas que horas que eu encaminho para um trabalho terapêutico? E aí o Winnicott disse assim para esse padre. Ele pensou primeiro e daí ele respondeu: se você estiver ouvindo essa pessoa e sentir muito sono, então é sinal que você tem que encaminhar para um trabalho terapêutico. Se você estiver naquele sono que você fica perdido, é sinal que está na hora de encaminhar para um trabalho terapêutico. De outra forma, você pode fazer muito por essa pessoa. Então, é muito importante isso, a gente entender que o trabalho do terapeuta, ele tem o seu valor, ele tem a sua técnica, tem a sua intervenção, tem o seu manejo muito próprio. Mas as pessoas no dia a dia, elas podem fazer muito umas pelas outras. Nós podemos fazer muito uns pelos outros, fora de setting terapêutico. Agora, essa capacidade de ouvir, quem não viu ainda o domingo passado, né, a nossa reflexão do domingo passado, dê uma olhadinha que tem alguns pontos importantes lá, mas eu quero complementar hoje dizendo o seguinte, que quando a gente ouve alguém, a gente precisa ter uma consciência muito clara que nós não mudamos essa pessoa. A gente oferece para ela esse lugar da escuta, onde ela vai poder comunicar o que ela está sentindo, a gente pode reunir para ela tudo aquilo que ela está contando, né? E poder dar uma opinião, poder dar contar um testemunho, contar o que você já passou, né? O que a gente já passou, contar para essa pessoa, quando a gente está atendendo de uma forma coloquial no nosso dia a dia, quando alguém nos procura.
Você já passou por essa situação de alguém chegar e precisar conversar e você conseguir ouvir? E daí no final a pessoa diz: que bom que eu te encontrei, que alívio, tô mais leve, que bom que eu falei tudo que eu queria falar, te dar um abraço. Esse movimento, ele é muito importante, porque realmente teve um efeito na vida dessa pessoa, esse encontro. Esse encontro humano, onde você se coloca nesse lugar de ouvir, sem invadir a pessoa, sem criticar, né? Ouvir em amor, tem um efeito muito positivo e reverbera no nosso social. Então, esse ponto é um ponto bem importante de você poder entender a hora que você encaminha para um terapeuta. De outra forma, você pode fazer muito por uma pessoa. Um outro ponto importante, nós temos que lidar com o nosso sentimento da arrogância. Arrogância é um sentimento, tá, na natureza humana. A gente não pode se sentir e não deve se sentir arrogante quando a gente está ouvindo uma outra pessoa, achando que a gente sabe mais que ela, que a gente está num lugar superior a ela. Isso é tão importante porque nós temos que ter a consciência que uma hora a gente ouve e outra hora a gente precisa ser ouvido. E essa arrogância, ela não pode fazer parte. Nós temos que crescer para menor, encontrar dentro da gente esse lugar da humanidade, de poder estar com o outro sem a arrogância. Mesmo porque nós não mudamos ninguém. A pessoa melhora não foi porque a gente mudou aquela pessoa. Ela melhora porque ela encontrou em nós um lugar para ela se reunir, para ela receber um carinho, um afeto, para ela falar. Esse lugar de cuidado que é possível acontecer no dia a dia com as pessoas é o que faz a pessoa se sentir melhor. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Então, esse é um ponto muito importante. Nós não podemos mudar ninguém. Nós não conseguimos mudar ninguém. Então, quem tem muito hábito de ouvir tem que ter muito claro em si que essa capacidade de ouvir é muito valiosa, mas é essa condição de conseguir conter o que o outro traz e conseguir estar junto com o outro. Não de que a pessoa que ouve é capaz de mudar a outra pessoa. Um outro ponto importante, que é nessa linha também da arrogância, é quando a pessoa elogia muito, porque você conseguiu ouvir e outras pessoas vêm também para conversar com você. É ter essa clareza, né, de que você está ali nesse lugar de conseguir ouvir e não de mudar o outro. Então esse é um desdobramento da questão da arrogância. Quando a pessoa elogia e outras pessoas vêm conversar, ter essa clareza que você consegue ouvir. Um terceiro ponto bem importante também é que quando você está ouvindo, você está se doando para o outro. Qual é a medida de doação que você está dando ali para o outro? Porque você está disponível e disposta até um certo ponto. Quando você começa a se esgotar muito, se cansar muito, é hora de recolher. Então, muitas vezes, você não vai estar disponível para a pessoa até o final do que ela precisa. Porque muitas vezes, o que ela precisa contar tem que ser desdobrado em várias vezes. Então, você não precisa ficar até o final se você não está aguentando ficar. Porque você também tem um limite de conseguir escutar. Esse limite é muito importante ser respeitado, porque você vai perceber o outro e perceber você ao mesmo tempo. Na hora que já está demais, por exemplo, alguém te liga e começa a conversar com você por telefone, e você está ali ouvindo e já não está aguentando mais, tira até o celular de perto do ouvido porque não está aguentando ouvir. Isso, hoje tem os formatos de áudio ou até pensando pessoalmente mesmo, conversando com alguém, na hora que você está com vontade de levantar e de sair daquela situação, é uma hora de você olhar para você e respeitar o teu limite e dizer para a pessoa que vocês vão continuar num outro momento. Então, ouvir o outro e essa capacidade não quer dizer você estar disponível inteiramente ao movimento do outro. Você olha o outro e olha você para saber o teu limite também.
Eu espero ter ajudado de alguma forma com essas compreensões a todos que têm a capacidade de ouvir e quem está desejando desenvolver mais o potencial da capacidade de ouvir. Um abraço para vocês, que todos tenham uma excelente semana e até mais.